Alô, alô, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Sara Safrata e hoje vamos falar sobre pequeno almoço. O top 10 piores pequenos almoços. Então já coloca aí um like no vídeo porque vamos finalmente ajustar esta primeira refeição do dia que é tão importante, não é? Que faz toda a diferença, seja no nosso emagrecimento, seja na nossa energia ao longo do dia. Preparada? Anota aí. Top 10 piores pequenos almoços. Só um pãozinho com café, papas de aveia, só papas de aveia, pão com creme vegetal e iogurte, ali um pãozinho com uma margarina, um creme vegetal com iogurtezinho, um batido de frutas, um pão com abacate, iogurte proteico ou um batido de whey ali só com granola, um queijinho magro com tostas integrais, uma bebida de aveia ali com banana e uma granola, torrada com chá, então tão típico, não é? Torradinha só com chazinho e iogurte só com umas sementes e fruta. Então calma aí, sem drama, sem stress, mas como assim, Sara? Como é que isso é o top 10 piores pequenos almoços? Com isto eu não estou a dizer que não podemos comer estas opções, que não podemos comer estes alimentos. Podemos sim, sem drama. Porém, temos de fazer um ajuste em cada combinação. Todas estas 10 opções, elas precisam de um ajuste, porque na maioria delas nós temos o quê? Falta proteína, temos alimento agressor, temos ali uma refeição também, uma combinação muito pobre, que sacia pouco, e isso pode sim estar a atrapalhar o teu emagrecimento, seja porque vai aumentar ali, não é uma má combinação, só hidrato, não é só pãozinho, só a tostinha, só a frutinha, vai aumentar ali a insulina. Isso gera mais fome ao longo do dia, então mais quebras. Eu passo amanhã bem, mas lá no fim do dia, Sara, à meia da tarde tem assim umas quebras de energia e vem umas fomes e vem aquela compulsão e aquela vontade de comer doce no fim do dia. Às vezes até o meu próprio comportamento, assim, uns picos de ansiedade, de irritabilidade, que eu não sei de onde vem. Pode ser aqui de começar assim o dia com um pico de açúcar, com pouca proteína, pouco nutriente e o corpo não tem também energia para emagrecer. Então atrapalha sim o nosso emagrecimento. Temos ali também, posso ter o intestino preso, um inchaço que eu não sei de onde vem e está aqui numa destas opções. Então bora entender como ajustar cada uma, tá? Então agora vamos para a prática e vamos ajustar cada uma destas 10 opções. Pão com café. Só o pão com café tem pouco nutriente, só um papo seco ali, ou às vezes está torradinha, mas é integral, Sara. Pois é, mas é embalado, tem açúcar. Então temos, na maioria das vezes, um pão que não é tão interessante, que tem glúten, e um cafezinho, zero nutriente, zero proteína. Então podemos ajustar como? Um pão, escolher um pão sem glúten ou um pão de fermentação natural. Podemos manter o pão e o café, mas vamos trazer mais, vamos completar essa refeição. Então pelo menos uma opção de proteína aqui. Posso colocar os ovos mexidos, ou há meninas que gostam, não é, do salmão fumado, sei lá, ou um presunto cru, então trazer ali alguma opção de proteína, ou uma fibra, então uma fruta, não tenham medo de comer fruta, então coma aqui uma frutinha, não precisamos comer 3 peças de fruta, porque já tem ali o hidrato do pão, então pelo menos uma fruta, a proteína, e posso trazer uma gordura boa, talvez até torrar esse pão com um fio de azeite. Eu gosto muito de torrar o pãozinho com um fio de azeite, ou até com uma manteiga ghee, que é mais interessante, então já vou ter ali uma gordura boa, ou juntar até umas amêndoas ou nozes. Então assim, tá para manter o pão, o café, mas vamos ter aqui um pequeno almoço completo. Não vai gerar picos de açúcar no sangue, retiramos ali o alimento agressor e demos mais nutriente. Segundo, papas de aveia. Meu Deus, Sara, mas eu como papas de aveia, eu até fico tão saciada. Sara, eu emagreci a comer papa de aveia todo dia, pois é. Mas como é que foi esse emagrecimento e conseguimos manter esse emagrecimento e ficas saciada ali, mas como é que é o teu fim do dia? Porque às vezes a gente esquece, não é? Eu fiquei cheia até o almoço, mas o fim do dia, vem lá fome, temos compulsão, ficamos irritadas, ansiedade. O emagrecimento está a acontecer, mas eu estou flácida. Como é que está o meu intestino? Então só as papas de aveia, elas são só hidrato. Às vezes vocês vão lá e ainda colocam, não é? Uma banana, mel, bebida de aveia ou bebida de arroz para fazer as papas de aveia. Então temos só hidrato. Precisamos de combinar ali com essas papas de aveia, tornar essas papas de aveia uma refeição completa com a proteína. Então
começamos sempre pelo menos por adicionar, não é, estas opções de proteína, porque falta aqui e não podemos começar o dia, né, lá na nossa primeira refeição do dia sem proteína. Isso é fundamental para o emagrecimento, mas também para o nosso equilíbrio hormonal, para mantermos a nossa massa muscular, para ter energia ao longo do dia. Então podemos colocar na papa da aveia, há meninas que gostam, eu também já provei e fica bom colocar ali os ovos e cozinhar mesmo ali os ovos, ou uma proteína vegetal em pó, colocamos nas papas da aveia também, ou fazer à parte, tá? Junto a uma proteína, essas papas da aveia pode ser à parte, e deixas ali as papas e podemos até trazer até uma fruta também, eu gosto de combinar as papas da aveia com banana, tudo bem, já temos ali a proteína, já vai equilibrar aí o índice glicêmico da refeição, vais ficar bem mais saciada do que comer só papa da aveia, por exemplo, com a banana, papa da aveia, banana e mel, só hidrato, não. Traz a proteína, podes colocar uma fruta, pode ser banana, pode ser uns frutos vermelhos, até assim uma fruta menos doce, com mais fibra, e uma gordura boa também, umas sementes, e até o ponto aqui com a bebida que eu falei, a bebida com que vocês fazem as papas da aveia, eu usaria uma bebida da aveia assim, ou de amêndoa ou de coco, não usaria uma bebida da aveia também, ou de arroz, porque aí vai ser muito hidrato. Se vocês que trouxerem pelo menos a proteína, a gordura boa e a fibra já vai equilibrar a coisa. Também podem optar por uma aveia sem glúten, tá? Então a maioria da aveia ela não diz lá sem glúten. Então a aveia naturalmente ela é sem glúten, mas pela produção então passa ali a ter contaminação. Então escolha uma aveia que tenha no rótulo sem glúten. Terceira opção, pão com creme vegetal, então uma torradinha só ali com uma margarina ou com creme vegetal, Sara, porque manteiga não. Então vou lá escolher um creme vegetal e só um iogurtezinho, então só pãozinho ali com iogurte. Temos pouco nutriente e vamos ter o quê? Alimento agressor, que inflama mais o nosso corpo. Então, geralmente o pão é um pão embalado, um pão com glúten. O creme vegetal, então uma gordura refinada. Vai lá, usa uma manteiga ghee, uma manteiga de boa qualidade, ou até como eu disse, dá para usar. Eu gosto muito de usar, vocês já testaram, um fiozinho de azeite em vez da manteiga no pão, também fica muito bom. E o iogurte é uma proteína inflamatória também, ali a proteína do leite, então muitos iogurtes têm também açúcar ou adoçantes. Qual o ajuste que poderíamos fazer aqui? Então, começar pelo pão, um pão sem glúten, um pão de fermentação natural. Para barrar o pão, usam azeite ou uma manteiga ghee, que é uma gordura boa, então retiramos essa gordura refinada, que são os óleos vegetais, os cremes vegetais, as margarinas. Algo que ninguém conta é que esses óleos também inflamam o nosso corpo e eles aumentam os níveis de açúcar no sangue. Então troca essa gordura e traz aqui uma proteína menos inflamatória. Então eu tiraria o iogurte, traria uns ovos, ou até faria ali, por exemplo, um iogurte com uma proteína vegetal e o pãozinho e ali um iogurte com proteína vegetal e uma fruta. Batida de frutas aqui, então muitas de vocês começam só um batidinho de fruta, só uma frutinha, né? É rápido, beba ali um batido de frutas, um grande pico de açúcar no sangue. Então tiramos muita fibra da fruta e concentramos, não é? Não devemos ter medo de fruta, porém fruta sozinha, de forma isolada, ela tem ali uma concentração maior de açúcar, de hidrato, de açúcar natural da fruta, mas não tem o quê? Não tem proteína, não tem gordura boa, não é uma refeição completa, muito menos para começar o dia. Então de manhã nós estamos naturalmente mais resistentes à insulina, então vai ser fácil gerar um pico maior de açúcar no sangue. E como eu falei há pouco, e isso, começar o dia assim, com um pico ali de açúcar no sangue, mais insulina, já vai atrapalhar todo o nosso dia. Depois é mais difícil ter um controle alimentar, ter energia. Então vamos juntas, não vamos comer só um batido de fruta. Vamos trazer a fruta. Eu recomendo que vocês comam a fruta inteira, até porque isso traz mais saciedade, não é? Nós mastigarmos ali do que bebermos. Há mulheres que gostam, não é? E, funciona, Sara, para mim só batido de fruta. Então vamos fazer um batido de fruta com uma proteína vegetal. Em vez de usar o whey, que é uma proteína mais inflamatória, ali a proteína do soro do leite, uma proteína vegetal de ervilha ou de arroz, pode ser com sabor, então colocas ali uma banana, uns frutos vermelhos, uma boa dose de proteína vegetal, bates tudo, ok. Para ficar perfeito, podemos usar, por exemplo, uns cajus, uma gordura boa, umas amêndoas, umas nozes. Pão com abacate, então hidrato com gordura boa. Por mais que é bem mais interessante comer o pão ali com uma gordura boa, com o abacate, do que só o pão, porque essa gordura boa ali do abacate ou até mesmo de um azeite, não é? Vai equilibrar ali o índice glicêmico do hidrato, do pão, não fica completo.
não é tão interessante darmos só hidrato e gordura. Tipo, são duas grandes fontes de energia e o corpo, não é? Vai acumular uma delas. Então eu poderia, pão com abacate e ovo em cima, ou até o salmão fumado, né? Tem uma combinação que às vezes vemos muito em brunch, assim, em padarias mais saudáveis. Então já ficaria mais completo. Posso usar ali, de novo, um pão sem glúten ou um pão de fermentação natural. Com o abacate, posso até colocar outra fruta e uma fonte de proteína. E iogurte proteico, aqueles prós, não é? Que é muito comum ali no pequeno almoço, ou pudim proteico, ou whey, né? Eu coloquei aqui iogurte proteico ou whey, que algumas de vocês fazem ali a whey, só com granola e deu. Muito alimento agressor. Por mais que a gente tenha aqui a proteína, é uma proteína inflamatória, então o iogurte proteico. Tem ali a proteína que é mais inflamatória do leite, do soro do leite, uma proteína grande que vai inflamar mais o nosso intestino. Todos estes iogurtes têm adoçantes, que pode gerar inchaço aí na hora, inchaço, gás e o intestino não funciona e tu não sabes porquê. Justamente por aquele iogurte, pudinzinho proteico que estás a comer, e a whey tem o mesmo impacto. Então a proteína do leite gera muito inchaço, desconforto intestinal, pode até gerar uma acne, uma dor de cabeça. Então podemos trocar este iogurte ou whey por uma fonte de proteína menos inflamatória, então podemos usar um iogurte de coco com proteína, como falamos antes, ou fazer ali o batido, em vez de ser com whey, fazer com a proteína vegetal, juntar uma granola, escolhe uma granola sem glúten, olha para os ingredientes dessa granola, sem glúten e sem açúcar, ou faz a tua granola, tá? Mas já encontramos boas opções em alguns supermercados, ou até assim em lugares, casas naturais, sei lá, como um celeiro, mas escolhe uma boa granola, porque a maioria das granolas está carregada de açúcar e tem muita aveia, então é muito hidrato. Então até podemos, se quiseres, de uma forma mais caseira, trocar aí pelo mix de frutos secos e sementes, já trazemos essa crocância, e colocaria aqui uma fruta. Então já ia ficar mais ajustada. Queijo magro com tostas integrais, então um alimento agressor com alimento agressor e pouca proteína e pouco nutriente. Então as tostinhas também, aquelas integrais, costumam ter açúcar, vão ter lá o glúten, e o queijo magro, o queijo fresco, continua a ser uma proteína mais inflamatória, como já falamos. Então eu trocaria. Eu faria aqui, tira tudo isso e traz mais comida, sei lá, uns ovos mexidos, ou até ali uma crepioca, ou uma omelete, ou outra fonte de proteína e uma fruta e uma gordura boa. Mas pegando aqui, queijo magro, poderíamos trocar por uma mussarela de búfala, que é a proteína do leite de búfala, ela é mais pequena, menos inflamatória, tendemos a digerir melhor, sabem, aquela mussarela de búfala. Umas tostas de arroz, por exemplo, ou aquelas de milho, que já não vão ter glúten, né? Dá para pôr 2 a 3, uma mussarela de búfala, ou uma frutinha e uns frutos secos ou umas sementes, uma gordura boa, até assim um bom fio de azeite ou até um abacate, iria ficar bom nessa combinação. A gente come mais e melhor, fica menos inflamada e emagrece mais, é comer mais. Isso mesmo. Granola com bebida de aveia e banana. Então aqui temos muito hidrato, né? Que nem a questão da papa da aveia. Bebida de aveia, hidrato. Banana, hidrato. Granola, hidrato. Que às vezes tem ali uma sementinha, mas a granola vai ter, aquelas granolas mais industrializadas vão ter muito açúcar e muita aveia. Então só temos hidrato. Precisamos de trazer a proteína, a gordura boa. Então escolher uma granola de qualidade, trocar a bebida de aveia pela uma bebida de amêndoa, bater com uma proteína vegetal e a banana. E depois eu colocaria uma granola com bons ingredientes ou até uns frutos secos. Torrada com chá, então aquele pequeno almoço típico, não é? Só uma torradinha com chá. Podemos manter a torradinha, então barra a torradinha lá com manteiga ghee ou com o azeite. Escolhe um pão sem glúten ou um pão de fermentação natural. Podes manter o teu chazinho, mas não te enches assim de líquidos, porque isso pode atrapalhar a tua digestão. Mas a torradinha, o chá, o que é que a gente traz aqui? Vocês já sabem, a proteína. Então podemos fazer ali uns ovos mexidos à parte, a mussarela de búfala, um presunto cru, né, para variar ali a opção para misturar com o pão, e uma fruta. Então ali uma frutinha e já vamos ter a gordura ali da manteiga ghee, mas se quiser colocar aqui pelo menos umas 5 nozes também vai ser bom. E por último, né, nossa última opção, que é muito comum assim quando a gente diz, já estou fit, saudável, que é um iogurtezinho ali com sementes e só umas frutas, pouca proteína, e aquela que temos, né, é mais inflamatória, que é o iogurte, ou às vezes só temos iogurte com sementes, né, ou só iogurte com fruta, pouco. Se vocês comem ali um pouquinho, às vezes poderia ser mais interessante num lanche, assim que a gente pode fazer algo mais leve. Agora no pequeno almoço queremos algo mais completo. Então poderíamos trocar o iogurte
pelo iogurte de coco, colocar uma proteína em pó ou fazer à parte a proteína e as sementes e a fruta, mas precisamos de trazer aqui uma boa dose de proteína e retirar esta opção inflamatória. Então, por mais que pontualmente a gente vai consumir algum lácteo, é importante que não tenhas esse lácteo todos os dias, principalmente se queres emagrecer, se o teu intestino está bom, se estás com inflamação, com asites, celulite, rinite, dermatite, gastrite. Precisamos de retirar estes alimentos que são mais agressores. Agora, quando eu estou desinflamada, vou lá e como um alimento agressor, ok, mas diariamente não, e muitas vezes a opção iogurte com sementes e fruta é o pequeno almoço diário, todos os dias, de segunda a sexta, sei lá, de segunda a domingo. Não, vamos variar. Bora começar a acertar na primeira refeição do dia. Esse é o primeiro passo, não só para emagrecer, mas para ganhar saúde, energia, ter um dia equilibrado, ter uma vida com energia. Então, começa a acertar, faz esses ajustes, deixa aqui nos comentários qual é que era o teu pequeno almoço, se estavas aqui num dos top piores pequenos almoços, eu acredito que sim, e qual o ajuste que vais fazer, tá? Então, deixa aqui o teu comentário e se ainda não colocaste, dá um like no vídeo e segue o meu canal e eu vejo-te no próximo vídeo.